No dia 25 de maio de 1802, os ossos de uma mulher entre 13 e 15 anos foi descoberto no cemitério de Santa Priscila, nas escavações das catacumbas em Roma. Uma inscrição próxima ao túmulo dizia: "A paz seja contigo, Filomena", junto com inscrições de uma âncora, 3 flechas e uma palma. Próximo aos ossos foi descoberto um vaso de vidro com um depósito de sangue ressequido. Por ser costume dos primeiros mártires deixar símbolos e sinais como estes, foi facilmente determinado que Santa Filomena havia sido uma virgem mártir. No reinado do Papa Pio VII, quando foram encontradas essas relíquias, o padre Francisco de Lúcia, da cidade de Mungnano delle Cardinali, Itália, desejou levar as relíquias de um santo para sua paróquia e foi a Santa Sé em Roma para solicitá-las. Quando estava na capela do tesouro, onde ficavam as sagradas relíquias, dentre tantas, apenas 3 possuíam nomes: um adulto, uma criança e Santa Filomena. Quando ajoelhou-se diante das relíquias de Santa Filomena, sentiu-se possuído de uma alegria espiritual jamais experimentada. Sentiu também o incontrolável desejo de levar aquelas sagradas relíquias para sua igreja em Mungnano. Terminada essa visita, dirigiu-se ao bispo de Potenza, onde ficou sabendo então que precisava de uma graça muito especial, ou talvez um milagre. Não havia precedente de a Santa Sé haver concedido tão precioso tesouros à guarda de um simples sacerdote. E nesse caso seria praticamente impossível, por se tratar das relíquias de uma virgem mártir cujo nome era conhecido. Tendo caído gravemente enfermo, o padre Francisco recorreu ao auxílio de Santa Filomena, prometendo torná-la como especial padroeira e levar suas relíquias para Mungnano, caso obtivesse autorização para tanto. Curado milagrosamente, retornou-se então a Santa Sé, narrando a graça alcançada, e obteve o pedido, levando triunfantemente as relíquias para a sua paróquia. Assim que lá chegou, começaram a acontecer tantos milagres que ia gente de toda a Itália e Europa a pedir e agradecer graças alcançadas. Sua popularidade logo se espalhou, sendo seus mais memoráveis devotos São João Maria Vianney, Santa Madalena Sofia Barati, São Pedro Eimarde, São Pedro Chanel. Muitos papas foram devotos de Santa Filomena. Entre eles, Pio IX, que no dia 7 de novembro de 1849 celebrou a Santa Missa no altar onde estão as santas relíquias, e no dia 15 de janeiro de 1857 concedeu o ofício próprio com missa. São Pio X, que em peregrinação a Mungnano doou à imagem da Virgem Mártir um riquíssimo anel Leão XIII, que peregrinou ao santuário de Mungnano 2 vezes e em 1884 aprovou, consagrou e indulgenciou o cordão de Santa Filomena. Depois de ser curada milagrosamente, a venerável Pauline Jaricote insistiu para que o Papa Gregório XVI iniciasse o exame para a canonização da Santa Filomena, que já estava sendo conhecida como grande taumaturga. Gregório XVI, tendo recebido parecer favorável da Sagrada Congregação dos Ritos à canonização da Santa Filomena, elevou a honra dos altares, instituindo o ofício próprio para o culto e a festa, proclamando-a a grande taumaturga do século XIX, padroeira do Rosário Vivo e padroeira dos Filhos de Maria. As relíquias de Santa Filomena ainda são preservadas. O que sabemos historicamente sobre a Santa Filomena resume-se ao que foi descoberto nas catacumbas de Roma, uma jovem entre 13 e 15 anos que morreu mártir pela fé.
A revelação da sua vida foi feita de maneira extraordinária, tendo a santa aparecido de maneira particular a 3 pessoas. Essas narrativas recebeu o imprimatur, autorização da Congregação do Santo Ofício para divulgação. O relato mais detalhado aqui produzido foi concedido à irmã Maria Luísa de Jesus. Santa Filomena era filha de um rei da Grécia, e sua mãe era também de sangue real. Como não lhes vinham filhos, ofereciam sacrifícios e preces constantemente a seus falsos deuses para consegui-los. Providencialmente, o médico do palácio de nome Públio era cristão, penalizado pela cegueira espiritual de seus soberanos e inspirado pelo Espírito Santo, falou-lhes da nossa fé, garantindo-lhes que suas orações seriam ouvidas, se abandonassem os falsos deuses e abraçassem a religião cristã. Impressionados com o que ouviram e tocados pela graça, resolveram receber o batismo, após o qual lhes nasceu uma linda filha no dia 10 de janeiro do ano seguinte. Imediatamente chamaram-na de Lumena, ou Luz, por ter nascido à luz da fé. Na pia batismal deram-lhe o nome de Filomena, isto é, filha da luz divina que iluminou a alma por meio desse augusto sacramento. Aos 5 anos de idade, recebeu pela primeira vez a Sagrada Comunhão, e desde então lhe aumentava o desejo de íntima união com o Divino Redentor, até que na idade de 11 anos ela se consagrou por voto de virgindade perpétua. Contava 13 anos quando seu pai foi ameaçado de uma injusta guerra pelo imperador Diocleciano, obrigando-o a ir a Roma numa tentativa de paz. Acompanharam na viagem a esposa e a filha, que era de ambos inseparável. O imperador os admitiu imediatamente à sua presença para impor sem dúvida seus cruéis objetivos em relação à soberania da pequena Grécia. Mas ao ver a princesa, tudo mudou em sua mente doentia. A beleza da menina moça o encantou e de ponto concordou, não só com a paz duradoura, mas com uma sincera amizade completamente com privilégios políticos e econômicos, desde que fosse dada a mão da linda princesa por esposa. Seus pais sentiram-se aliviados e de imediato concordaram com a interessante proposta imperial. De regresso à Grécia em lágrimas, declarou Santa Filomena que tudo fizera para convencer seus pais a retirar a aprovação dada a Diocleciano, que seu coração já pertencia a outro Senhor, o único soberano, o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem se consagrava por voto de virgindade quando completara 11 anos de idade, e que nada deste mundo, nem mesmo a morte, a impediria de cumprir sua promessa. Seus pais ficaram arrasados. Amavam-na demasiadamente e sabia que tal recusa ao imperador traz-lhe-ia, no mínimo, a morte da sua única e amada filhinha. Dor que certamente não teria forças para suportar. Então, seu pai com doçura procurou convencê-la que seu voto aos 11 anos não tinha nenhum valor, porque nesta idade não podia dispor de si, era um voto nulo. Fora este talvez a parte mais difícil do seu martírio. Enquanto seu pai esforçava-se por dissuadi-la, sua mãe, com o rosto encostado ao seu, banhava-o com abundantes lágrimas. Mas que fazer? Seu coração ansiava por encontrar-se com seu celeste esposo, e depois era também por amor a eles, seus pais, que fazia aquele sacrifício, pois queria recebê-los um dia no céu. Entretanto, seu pai, vendo esgotado todos os seus argumentos, aplicou o último recurso,
valeu-se de uma autoridade moral e legal, disse que a forçaria a obedecer-lhe, mas o bom Jesus não abandona quem a ele se consagra de verdade. Dera-lhe forças para que, sem ferir a susceptibilidade dos pais, permanecer irredutível. O imperador considerou a recusa da jovem princesa como um pretexto de deslealdade ao império e ordenou que a trouxessem à sua presença. Seus pais, antes de levá-la, atiraram aos seus pés e suplicaram-lhe que se apiedasse deles e do seu reino. Respondeu-lhes que o único reino pelo qual deveria lutar era o reino dos céus, e que lá os esperaria. Encerrara aqui a primeira batalha do seu martírio. Chegada à presença do imperador, este usou a mesma tática do seu pai. Primeiramente, empregou todos os recursos possíveis para convencê-la a ser imperatriz de Roma. Fez-lhe 1000 lisonjas e promessas, mas como seu esforço foi inútil, enfureceu-se e ordenou que a encarcerassem a Santa Filomena nos subterrâneos do palácio. Todavia, ia visitá-la diariamente na prisão, na esperança de, galanteando-a, conseguiria quebrar sua resistência. Durante tais visitas, permitia que a aliviassem das correntes e lhe dessem um pouco de água e pão, mas sem nada conseguir, retirava-se cada vez mais enfurecido e ordenando que lhe aumentassem as torturas. Impossível era que uma frágil menina de 13 anos, que vivera sempre cercada do máximo conforto e desvelo do palácio de seus pais, resistia a tantas torturas. Não fora a proteção especial que lhe dispensava seu divino esposo e a Virgem Santíssima, os quais visivelmente encorajavam-na com frequentes aparições. Decorridos 37 dias em que se encontrava em tão lastimável estado, a Rainha do Céu lhe apareceu, aureolada com uma deslumbrante luz, trazendo desta vez em seus braços o Deus menino, e disse-lhe que, depois de mais 3 dias, iria ser retirada daquele cárcere, quando então teria que sofrer cruéis tormentos por amor ao seu divino filho. Tal aviso deixou a princesinha do paraíso apavorada, mas a celeste rainha encorajou-a com as seguintes palavras: Minha filha, tu me és mais querida acima de todas, porque traz o meu nome e o do meu filho. Tu te chamas Lumena. Meu filho, teu esposo, chama-se Luz, estrela, sol. E eu me chamo Aurora, estrela, luz, sol. Serei o teu amparo. Agora é o momento transitório da fraqueza e da humilhação humana. Quando chegar, porém, a hora extrema do seu julgamento, da tua decisão, antes dos horríveis tormentos que te serão impostos, receberá a graça da divina força. Além do teu anjo da guarda, terá ao teu lado o arcanjo São Gabriel, cujo nome significa a força do Senhor. Quando eu estava na terra, era ele o meu protetor. Mandá-lo-ei agora aquela que é a minha mais querida filha. Após tão maravilhosa visita, a Rainha dos Céus desapareceu, deixando a jovem prisioneira reanimada, disposta mesmo a sofrer os maiores tormentos por amor ao divino Filho de Maria, que por ela dera a vida no madeiro da cruz. Ao enlevo em que ficara pela presença da Mãe de Deus, juntara-se um celeste perfume com o qual a excelsa Senhora a inebriara e que permaneceu no cárcere enquanto lá esteve prisioneira. Passados 3 dias, cumpriu-se o que a celeste rainha anunciara. O imperador
vendo-se irremediavelmente derrotado pela firmeza da princesa, resolveu mandá-la torturar publicamente. O primeiro dos suplícios foi os açoites, acompanhados por horrorosas blasfêmias. O corpo da menina ficou reduzido a uma única chaga e, já agonizante, foi a mesma atirada na escura prisão onde deveria exalar os últimos suspiros. Mas quando julgava haver chegado o momento de se apresentar ante ao celeste esposo, 2 formosos anjos lhe apareceram, ungiram seu dilacerado corpo com um bálsamo celeste e deixaram-no completamente curada. Na manhã seguinte, o imperador, ao tomar conhecimento da assombrosa notícia, ordenou que levassem à sua presença. Ao vê-la mais encantadora que nunca, desmanchou-se em lisonjas, procurando convencê-la de que fora o deus Júpiter que a havia curado por destiná-la a ser imperatriz de Roma. Iluminada pelo divino Espírito Santo, a princesa Marte repeliu firmemente o sofisma que respondeu ao tirano que seus deuses coisa alguma poderiam fazer. Eram simples estátuas de matéria inerte, cujos ilusórios frutos não passavam de frutos da imaginação doentia dos homens que os criaram. Advertiu que se despertasse e procurasse ver o único Deus existente, Criador do universo, dos anjos e dos homens, o Deus que os cristãos adoram e diante do qual também ele, imperador, teria de comparecer um dia para prestar conta dos seus atos. Diocleciano, vendo-se mais uma vez derrotado, louco de raiva por não poder responder aos argumentos sensatos da princesinha cristã face à importância dos deuses do império, ordenou que lhe amarrassem uma âncora no pescoço e a lançassem no rio Tibre. Entretanto, o divino Redentor veio em socorro da sua consagrada, confundindo os seus inimigos e convertendo a muitos. No exato momento em que a mesma estava sendo atirada no rio Tibre, 2 anjos apareceram, cortaram a corda que prendia a âncora e atravessaram para a outra margem, sem que as águas lhe tocassem sequer as vestes. Esse grandioso milagre foi presenciado por centenas de pessoas, das quais muitas se converteram, inclusive os soldados que lançaram no rio. O imperador, porém, mais obstinado que Faraó, atribuiu o maravilhoso prodígio a algum poder mágico da menina, declarou a feiticeira e ordenou que fosse arrastada pelas principais ruas da cidade e depois transpassada por setas. Mortalmente ferida, foi abandonada no cárcere, como se já estivesse morta, mas seu celeste esposo fê-la cair num sono. O imperador, no entanto, ao invés de se curvar ante a evidência do indiscutível poder do Deus único e verdadeiro, enfureceu-se ainda mais e ordenou que flechassem ininterruptamente até que ficasse comprovadamente morta. Mas que maravilha! Por mais que se esforçassem os arqueiros, nenhuma seta saiu dos respectivos arcos. Julgou ainda o imperador que tal fato se verificara em razão do forte poder mágico de que era possuidora a princesa, o qual só poderia ser vencido pelo fogo. Determinou então que todas as setas fossem colocadas numa fornalha, até ficarem totalmente rubras. Mas o divino esposo da sua eleita fez com que as setas em brasa se voltassem contra as que haviam lançado, 6 dos quais tiveram morte instantânea. Esse extraordinário prodígio foi causa de numerosas conversões, passando o povo a reverenciar a fé e a reconhecer o limitado poder de Deus dos cristãos, que tão bem protegia sua Marte. Temendo o imperador maior consequências e já bastante confuso, ordenou que a princesa fosse imediatamente decapitada.
Mas ainda desta vez nenhum poder teria o tirano, não fora a vontade do Altíssimo permitir a consumação do martírio, a fim de que a princesinha do céu, conforme a chamava a Virgem Santíssima, pudesse receber na glória o prêmio eterno da sua incondicional fidelidade a Cristo Jesus. Assim, a Virgem Marte doou a sua vida por amor ao Divino Filho da Virgem Santíssima, transformando seu precioso sangue virginal em semente fecunda que haveria de gerar milhões de almas para o eterno serviço de Deus. Colheu a palma do martírio numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, sendo dia 10 de agosto. A irmã Maria Luísa teve a aventura de receber várias vezes a visita de Santa Filomena. Contemplou certa vez em belíssima visão um trono de nuvens muito alvas no céu, no qual estava sentada a Santíssima Virgem Maria, com vestes de ouro que resplandeciam com os raios do sol, e com um celeste manto recamado de vivas estrelas que giravam por si mesmas. Ornava-lhe a fronte uma coroa de ouro cravejada de pedras preciosas. Do semblante irradiava tal beleza que de pronto se podia identificá-la como sendo a Mãe de Deus. Viu a seguir aproximar-se da excelsa Rainha do Céu, como dama de honra, Santa Filomena, que, retirando da sua cabeça uma coroa de ouro, ajoelhou-se e suplicou: Senhora do céu e da terra, venho pedir-vos graças. E apresentou-lhe algumas dezenas para diversas pessoas. Estendendo-lhe as mãos, sorrindo, a Rainha dos Anjos e dos Santos lhe respondeu: A Filomena nada se nega, sejam-lhe concedidas todas as graças. A irmã viu também, ao lado da celeste rainha, o arcanjo São Gabriel, que com uma pena de ouro, em letras igualmente de ouro, escreveu: Sejam concedidas as súplicas apresentadas por Filomena. A seguir, a Santa Filomena, sob o encanto sorriso maternal da Rainha do Céu, ergueu-se com reverência e, dirigindo-se à irmã, disse: Vês, peço as graças a Maria e por ela me são concedidas. Padre Vianney, o santo Curadás, dizia de Santa Filomena: É ela a princesa do paraíso, a quem nada é negado. É grande seu poder junto dos tronos de Jesus e Maria. Tenha confiança nela. Nós vos suplicamos, Senhor, que nos concedais o perdão dos nossos pecados pela intercessão da Santa Filomena, Virgem Marte, que foi sempre agradável aos vossos olhos pela sua eminente castidade e exercício de todas as virtudes. Santa Filomena, rogai por nós.